Então é isso, eu vim falar sobre educação em inovação e saúde digital. Esse é um tema que eu já tenho trabalhado há cerca de 10 anos, desde que eu entrei no doutorado, exatamente para fazer um estudo sobre a formação de recursos humanos para inovação tecnológica dentro dos programas de pós-graduação. Eu fui trabalhar com o tema medicina translacional, porque há 10 anos atrás a medicina translacional já vinha com essa expectativa, né, da bancada ao leito, ou seja, transladar a pesquisa e torná-la tangível ali para o paciente no leito ou impactando de alguma forma a indústria farmacêutica, o mercado. Então, isso me chamou a atenção, eu já estava trabalhando, já estava com alguns estudos nesse sentido, e foi assim que começou um pouquinho a minha jornada. Na sequência, acabei tendo a oportunidade de conhecer uma pesquisadora do Instituto Butantan, doutora Ana Marisa, e acabamos entendendo que era tempo, né? Já estava batendo ali o marco legal, algumas mudanças já estavam acontecendo no ecossistema de inovação. Como todo mundo comentou aqui, nós não tínhamos, de fato, na grade curricular dos alunos de graduação e de pós-graduação, nenhuma formação específica para o tema, então nós montamos um MBA de Gestão da Inovação em Saúde no Instituto Butantan, que durou aí até o ano passado, e agora ele teve, no final do período da pandemia, uma interrupção, porque a gente está fazendo uma parceria com outras instituições, e esperamos aí que em breve ele retome. Mas, de fato, esse MBA acabou entrando no mercado num momento onde o marco legal saiu e os NITs, os núcleos de inovação tecnológica, precisavam também desse tipo de formação, e nós acabamos formando aí, em uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, todos os gestores dos NITs, né, dos institutos de pesquisa, das universidades que estão aí hoje atuando nas suas instituições. Isso me dá muito orgulho e me deu muita experiência, mais do que o orgulho, né, muita experiência a ponto de depois seguir na área e continuar com outras ações, como eu vou trazer para vocês. Então, hoje, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho esses 5 itens, né? Vou falar do cenário, da inovação, da ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento, da saúde e da educação em inovação e saúde digital. Começando pelo cenário, o que a gente pode começar, né, a divagar um pouquinho, né? O que está acontecendo ao nosso redor? Como é que essas coisas todas estão acontecendo? Mas aqui do lado vocês conseguem perceber que nos anos 80, nós tínhamos aí na nossa mesa de trabalho o fax, um computador de mesa, uma pequena biblioteca para um uso imediato, um mural, um calendário, uma foto, um globo, né? Papéis, cola, caneta, enfim. Essa era a nossa mesa de trabalho. Se tem aluno novo aqui, vocês nunca viram isso na vida de vocês. Então, mas para quem estava nos anos de 80, aí já no ambiente de trabalho, de estudo, esse era o nosso formato aí de trabalho. E rapidamente esse cenário foi modificado, porque nós tivemos aí o quê? Uma mudança, todas essas coisas foram para dentro do nosso computador, né? Tudo isso foi transformado digitalmente. Então, a nossa agenda foi para o computador, o nosso fax, né? Acabou virando o nosso e-mail, a nossa forma de comunicação, o nosso telefone foi para o Zap, os nossos livros foram também para as nossas bibliotecas virtuais, o Globo, o Mago foi para o Google Maps. Então, assim, nós tivemos uma mudança de 80 a 2014 muito rápida, e esse muito rápida mudou o mundo, foi mudando as organizações, né? Foram mudando os serviços, a ponto que no momento seguinte,
o que aconteceu? Nós tivemos uma transformação digital bastante acentuada e muito ampliada para toda a sociedade. Então, nós tivemos aí mudanças, nós tivemos empresas que acabaram, né? E empresas que começaram e começaram em larga escala e num formato até meio global. Por quê? Porque a transformação digital possibilitou tudo isso, né? A Silvana falou hoje sobre essa transformação digital logo pela manhã, os colegas das mesas anteriores também, todos se reportaram a isso, mas eu estou falando de um contexto de mundo fora da área da saúde que realmente movimentou todas essas coisas, né? Então, as enciclopédias foram transformadas aí para uma plataforma do Google. Então, tudo que você quer saber hoje, você não procura mais uma enciclopédia, você vai no Google. Hoje, se você quiser reservar um hotel, você não liga mais hotel a hotel para saber o preço, nem se tem vaga, nem se naquele período é possível, nem quais são os hotéis daquela região. Você vai na plataforma Airbnb e você consegue, no mundo todo, localizar um espaço para você ficar. Você praticamente não usa telefone, né? Você até usa o serviço da operadora, mas aquele telefone fixo, cada mês menos, cada um tem o seu telefone individual, tem o seu WhatsApp, se comunica por ele. O táxi sumiu, não sumiu, mas mudou o modelo, a organização, veio a plataforma do Uber. Antigamente nós corríamos atrás do táxi na rua, né? E hoje, com a plataforma, isso teve uma mudança, um impacto muito grande, é o carro ali na palma da sua mão. Então, todas essas mudanças foram ocorrendo nesses últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, e as organizações, então, como elas foram criadas e como conhecemos hoje, elas acabam expressando apenas uma visão daquilo, uma realidade que nós estamos vivendo, mas já tivemos outros modelos que já acabaram, como nós acabamos de ver, né? A Blockbuster, por exemplo, que foi substituída aí pela Netflix, é um caso, né? Como muitos outros. E muitos modelos estão por vir. Então, bem-vindo ao cenário de hoje de grande mudança, né? Esse autor do Reinventando as Organizações, ele traz essa frase com muito impacto. E o que a gente pode falar para vocês que estão entrando nesse cenário, nesse mercado? Esse mundo nosso hoje é o novo normal, é esse aqui, ó, que é um looping de transformações, de mudanças rápidas, que a gente não dá conta nem de entender, mas tem que ir correndo atrás delas. Esse mundo antigo, que ele era meio linear, que a gente tinha uma previsibilidade maior, ele acabou ali, ó, o espaço dele está fechado, porque a tendência agora é uma mudança muito mais acentuada. E com o advento da pandemia, nós tivemos uma mudança em todos os setores da economia, né? Nós tivemos uma mudança muito grande na área do trabalho, do home office, na área das viagens deste trabalho, ou dos encontros presenciais que acabaram migrando para o virtual. As escolas também cederam, que existia uma resistência muito grande sobre essa atividade online com os estudantes, mas tiveram que ceder e experimentar o formato online para hoje poder, inclusive, pensar e retomar aí num formato até híbrido, usando novas possibilidades e novas tecnologias para o ensino. A telemedicina, que até então não era permitida, não tinha regulamentação, ela acabou precisando ser regulamentada, foi regulamentada há pouco tempo, mas foi possível ser utilizada aí durante toda a pandemia. Aprendemos a comprar, né, tudo pelo mercado online, porque era o que tinha para hoje, não tinha outra coisa a se fazer. A nossa parte de entretenimento precisou de muita criatividade, até para tomar um sol, aí todo mundo colocando esses tubos na cabeça para que o metro, né, de distância, no mínimo, fosse mantida, e até as organizações religiosas tiveram que entender
que não estava na igreja lá a questão do culto e cada uma teve que fazer a sua celebração dentro da sua casa. Então, foram muitos movimentos, muita coisa, muitas coisas pré-concebidas caíram nesse momento, a sociedade ficou, inclusive, mais preparada para mudanças, até mesmo na área do desenvolvimento de novos fármacos, que, em média, leva cerca de 15 anos, 20 anos, houve um esforço internacional, global, mundial, e nós conseguimos aí, em tempo recorde, a vacina. É claro que já existiam estudos para isso, mas se eles possivelmente fossem entrar naquela plataforma linear como antigamente, as vacinas não estariam prontas ainda até o momento, mas houve um esforço. Então, o que eu quero falar para vocês que estão entrando, para vocês estudantes que estão começando, principalmente, essa tela é muito bonita, né? O oceano é muito bonito, contemplá-lo ou contemplar a vida dessa forma é muito boa, mas não é esse o cenário e o mundo que vocês estarão encontrando. Vocês vão encontrar aí um mundo com mais ondas, com mais desafios, com mais necessidade de ferramenta para lidar com essas ondas todas, com todo esse movimento, porque a gente está vivendo aí ainda, migrando do VUCA para o mundo BANI. O mundo VUCA, eu sei que vocês já ouviram falar, né, esse mundo volátil, porque é muito rápido, tem muitas transformações, incerto, porque você não sabe quando elas virão, complexo, porque uma coisa muda, como o mundo é global, muda tudo, e ambíguo, porque você acaba não sabendo que decisão exatamente tomar com tanta complexidade, e onde você vai acabar acertando ou errando. Então, esse mundo VUCA é o cenário que nós vivemos, e é neste cenário que o mundo dos negócios, em que os negócios são criados, é nesse cenário, é nesse mundo, né? E como que a gente está sentindo essa migração, essa mudança de paradigma? Nós viemos aí de um século onde a gente trabalhava muito com escala, com previsibilidade, com organizações rígidas, grandes, muito bem estruturadas, que tinham comando, uma liderança centralizada, controle. Não gostavam de risco, faziam aquele planejamento estratégico, né, para 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, sabiam onde queriam chegar, e chegavam. Olhavam muito para o tempo, para a questão da vantagem competitiva, e trabalhavam com análise de dados, né? Então, esse era o mundo que nós estávamos, que tinha lá aquela coisa que dava para olhar o mar ainda calmo e que estava tudo bem. Só que com a virada do século, com toda a transformação digital, com todas essas mudanças que a gente está discutindo, o cenário mudou, né? Então, as organizações hoje estão com muito mais velocidade, muito mais fluidez, não dá para ficar segurando, retendo nada, tem que ser fluido, o processo tem que girar. Tem que ter muita agilidade, tem que trabalhar, vocês já devem ter escutado, né, com metodologias ágeis, que são aquelas que rapidamente você vai verificar se o projeto vai dar certo ou não. Você tem aí ferramentas que te ajudam a ter uma visão mais clara do processo e mais rápida. Então, as organizações estão cada vez mais sem barreiras, mais fluidas para dar o resultado esperado. Não existe mais aquela questão daquele controle, aquele comando central, o empoderamento criativo entre os funcionários, entre as equipes, é o mais esperado e é o que dá mais retorno. Então, eles investem cada vez mais no intraempreendedorismo, formam as pessoas, capacitam as pessoas e esperam que as pessoas vejam os problemas que o mercado tem, que as empresas têm, que os usuários têm, para trazerem cada vez melhores e maiores soluções, né? Hoje o lucro está muito associado ao propósito, a vantagem não é só competitiva, mas ela é mais cooperativa, como o colega estava falando na mesa anterior, as startups se juntam, eventualmente, num espaço para competir, mas também para se ajudar. E isso
auxilia todo mundo. E a gente não trabalha mais com análise de dados, mas a gente está trabalhando com síntese de grandes dados, que foram que vocês falaram esses dias todos por aqui. Então, vejam, existe essa mudança mesmo de paradigma, esse cenário que vocês estão entrando, esse mundo aí da velha economia, da disciplina do controle, do alinhamento, da escala de hierarquia, não está existindo mais, está indo embora, para não dizer que já foi. Vivemos aí uma economia digital, que é veloz, que precisa de experimentação, de agilidade, de cocriação das pessoas, ambiente multiprofissional, trabalhando junto, não é, eu sou o chefe, então eu penso e vocês executam. Não, cada um, naquele momento, naquele projeto mais adequado, assume a liderança de acordo com a sua expertise, com a sua imaginação, distribuição de tarefas, de liderança. É nessa economia que a gente está vivendo. Saindo, então, de um mundo de resolver problema, obrigatoriamente, com velocidade, com eliminação de incerteza, que isso, infelizmente, não existe mais, para resolver um mundo que daqui para frente é cada vez maior, de dilemas que exigem aí algumas skills, paciência, engajamento, principalmente com a incerteza, tem que saber lidar com isso. Saímos do mundo dos anos 80, entrando aí nos anos 20, saímos de 1980, no início de mundo VUCA, e começamos agora um mundo BANI, moldado aí por mudanças climáticas e globais, sistêmicas, que também está trazendo muita mudança na economia, na mentalidade das organizações, que estão entendendo toda essa complexidade que ficou para esse período e estão tentando, de alguma forma, entender quais as habilidades são necessárias para navegar nesse mundo, né? Em primeiro lugar, aí uma coragem grande para ser criativo, para imaginar, para ter empatia, né, com as demandas que existem, com as dores, com os problemas reais para serem resolvidos, se adaptar a essa flexibilidade, ter flexibilidade para se adaptar e lidar com a incerteza e promover uma mentalidade construtiva e de uma aprendizagem contínua. Isso vocês não podem abrir mão. E a inovação? O que a inovação tem a ver com isso, né? Por que a gente fala de inovação nesse contexto? Porque isso, inove ou morra, né? Já dizia aí o autor do best-seller Vencendo a Crise, que cunhou esse tema, inove ou morra. Ou você inova hoje, cria novos produtos, olhando para o teu usuário, atendendo as demandas. Quando a gente fala inove ou morra, e quando a gente fala atendendo o teu usuário pode ser um paciente, o teu usuário pode ser a comunidade, a sociedade, não importa, alguém tem um problema, alguém tem uma dor, essa dor precisa ser resolvida. Se é com um programa, um projeto, uma pesquisa, um produto que impacte socialmente ou que impacte o mercado, não importa, o importante é que impacte, que não fique apenas na prateleira, escrito. E o que então é uma inovação? Já falamos aqui, mas só para trazer uma ideia, né, fechada do Oslo, que é um documento aí de um conjunto de países que determinam e validam aí o que significa inovação. Inovação é uma ideia implementada, tá? Com resultado. Se eu tiver só uma ideia, eu tive uma inovação? Não, você teve uma ideia. Se eu tive uma ideia, implementei, eu tive uma inovação? Não sei, vamos ver se teve o resultado. Porque precisa ter um resultado de impacto, precisa fazer a diferença, precisa ser como um Uber, por exemplo, né, que veio e teve uma mudança. Pode ser incremental, pode ser disruptiva, mas em algum momento, de alguma forma, ela precisa fazer a diferença. E aí, o que é importante também lembrar, o que precisa ter no contexto para ser uma inovação? Primeiro, ela precisa atender uma demanda de mercado, seja qual for. Ela tem que ser financeiramente viável e tecnicamente possível. Se não tiver esses 3 itens muito bem sustentados, dificilmente você vai conseguir dar conta de uma inovação, porque, por exemplo, tudo bem, o Elon Musk conseguiu ir para fora aí do planeta de alguma forma, mas ele tinha dinheiro para bancar isso. Nem todo mundo tem o dinheiro para fazer um projeto que seja financeiramente viável, embora às vezes seja tecnicamente possível. E às vezes você tem dinheiro
para fazer o projeto, mas ele não é tecnicamente possível. E se você tiver dinheiro, e se ele for financeiramente viável, tecnicamente possível, mas não for desejado pelo mercado, se não tiver de fato uma dor para ser coberta, ele vai ficar na prateleira e a sua inovação não vai servir também para nada. Em que contexto a gente inova no Brasil? A gente inova no Brasil num contexto ruim, né? Nós temos ainda grandes indicadores que nos deixam sempre ali em 57º, 58º lugar aí no índice global de inovação. E por que e também no índice global de competitividade? Eu não vou entrar nos quesitos que nos levam a isso, mas uma série de fatores nos colocam nessa posição não de liderança, mas sim lá na lanterninha. E uma delas, inclusive, é que possivelmente nós publicamos, né? Um dos quesitos é que a gente publica muito mais do que a gente inova, do que a gente cria patente e coloca no mercado. Então, hoje, o Brasil tem uma competência muito grande em publicação. Nós somos o 13º país que mais publica no mundo. Isso é um orgulho para nós, é um orgulho muito grande. Porém, se nós estamos em 57º lugar no índice global de competitividade, significa o quê? Que todo o nosso conteúdo ele é publicado, ele é disseminado, porém ele não é implementado como ação de impacto, não vira produto, não vira serviço, não vira solução. Ele vira um conhecimento que está aí disseminado no conjunto das organizações. E por isso que eu trago sempre esse tema ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento. O que isso junto faz? Faz uma coisa muito importante. Estudos indicam que a inovação ocupa lugar central na economia baseada no conhecimento, que é o que a gente faz nas universidades, né? E que o conhecimento é o fator determinante no crescimento econômico e na dinâmica dos padrões de comércio internacional. Olha como o conhecimento é importante, que é o nosso produto nas universidades. Numa economia sólida, qualquer país desenvolvido, a inovação é resultado de um ambiente que produz ciência de ponta e essa ciência influencia direta e indiretamente todo o setor produtivo. Mas a ciência de ponta, ela é pautada, a ciência de ponta é que pauta mesmo esse desenvolvimento. Então, o que a gente tem também de informação? Que nessa nova economia, a competência dos países está cada vez mais relacionada à sua capacidade de converter o quê? Conhecimento e inovação. E por isso as universidades e as instituições do mundo passaram a incorporar, além do ensino e da pesquisa, essa responsabilidade de transferir conhecimento para o setor produtivo, de fazer junto com ele, não é só de transferir, eu pensei, agora você vai lá e desenvolve. Não, é de desenvolver junto, né, com a expertise da empresa, do mercado, que a universidade não tem, e com a expertise da universidade, que é a produção de novo conhecimento, esse impulso para a nova economia, né? E é assim que os países se desenvolvem, é através desse formato, indústria mais universidade, geram inovação, geram competitividade, geram conhecimento e geram empreendedorismo. Só vou falar mais uma coisa com relação a esse tema. Nos países lá fora ainda, os pesquisadores geralmente estão nas indústrias, estão no setor produtivo. Então, independente, inclusive, da relação com as universidades, ou eles continuam se mantendo com essas instituições, mas muita coisa ainda pode acontecer. No Brasil, os nossos pesquisadores, eles estão nas universidades, são muito poucos os pesquisadores que são formados, preparados e que estão na indústria, e nós não temos uma indústria competitiva no Brasil também, que faz da pesquisa o seu carro forte. Geralmente, quando a gente tem uma indústria no Brasil, ela importa essa tecnologia, esse desenvolvimento lá de fora, das suas matrizes. Então, agora é que a gente está começando a fomentar com vários apoios aí governamentais um pouco mais a indústria, mas a gente está ainda muito a pequenos passos. Por isso que é importante fomentar negócios de base científica, né, para transformar ciência e tecnologia em inovação, em soluções
soluções para a sociedade. Então, a gente, na universidade, tem o conhecimento, nós desenvolvemos as pesquisas para vacinas e para outras tantas e todas as coisas, mas a missão da universidade não é colocar produto no mercado, nós não temos essa expertise nem essa missão. E nós precisamos transferir, então, esse conhecimento para o mercado, para que haja, de fato, a inovação, para que a inovação aconteça. E a inovação acontecendo, o que gera? Gera um impacto na economia, né? E impacta economicamente a nossa sociedade e impacta socialmente a nossa sociedade. Isso no Brasil e no mundo. Essa é a fórmula, é a construção. Então, qualquer sofisticado sistema econômico depende da troca de conhecimento entre instituições de ciência e tecnologia e empresas. Então, cientista e empresário conversando dá um bom negócio, sempre é uma boa aproximação. E na saúde? O que está acontecendo na nossa área, né? Durante muito tempo, a inovação na área da saúde era encontrar dispositivos melhores, né? E medicamentos para gerar aí diagnósticos e melhores tratamentos, ou tratamentos mais assertivos. Mas com todas essas mudanças, esse cenário também vem mudando muito rapidamente. Até porque o nosso mundo está se tornando um mundo obeso, né? Em 2025, a estimativa é que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso. Adultos obesos custam mais caro, cerca de 42% mais caro para o sistema. O mundo está ficando doente. Por quê? Porque as doenças transmissíveis provavelmente custarão à economia mundial cerca de 47 trilhões de dólares até 2030, e doenças cardíacas, pulmonares, câncer, diabetes causam de 3 a 5 mortes globais, causam 3 em cada 5 mortes globais. E a nossa sociedade está envelhecendo, tema longevidade, economia prateada, é um tema hoje que está em voga em todas as áreas. Por quê? Nos próximos 30 anos, a população global com mais de 65 anos deve triplicar para 1,5 bilhões. Então, o número de idosos no Brasil deve crescer 50% nos últimos, deve crescer 50%, e deve crescer ainda mais nos próximos 10 anos. Que acho que tem um errinho, desculpem. Então, o início precoce de doenças crônicas é uma bomba relógio para o sistema de saúde. Então, tudo ainda em cenário da saúde. Os consumidores estão adotando rapidamente o digital em suas jornadas de atendimento. E a experiência de hoje exige cada vez mais plataformas inteligentes. 50% das pessoas já se sentem aí confortáveis para contatar seu médico digitalmente, principalmente depois da pandemia, aprendeu e já entendeu que é o caminho. 27% acompanham sua saúde ou bem-estar através de uma plataforma. E 56% usam tecnologia para interagir com provedores de cuidado, como, por exemplo, convênios médicos. Então, a gente já tem aí uma população que está preparada. Olha, até um senhorzinho mais idoso já com as demandas, ele já foi impulsionado aí a se alavancar e a usar o digital. Então, o modelo de cuidado está se transformando radicalmente. 3 minutos, tá bom? Tá bom. Então, o que a gente tem? Consumidores desinformados para consumidores consumidores desinformados mudando para superconsumidores, analógicos mudando para o digital. Cuidado com a doença, mudando para cuidado com a saúde. Medicamentos usuais hoje para todo mundo, virando medicina personalizada. E sistema desconectado para um sistema conectado. Então, essas mudanças todas, vou então pular aqui, infelizmente, estão trazendo desafios para nós muito grandes na área de formação de recursos humanos, né? E a gente precisa evoluir para uma cultura e formar nossos alunos para uma cultura orientada para dentro das organizações, para uma cultura orientada de uma cultura olhando a necessidade da organização para uma cultura orientada para o cliente. Então, enquanto as empresas pensavam quais produtos e serviços podemos vender, quais relacionamentos precisamos ter com os nossos clientes, a gente precisa mudar o mindset, pensar o que os nossos clientes precisam, quais os relacionamentos que os nossos clientes esperam que a gente tenha com eles, qual o valor que os nossos clientes querem receber.
E, nesse sentido, e com toda a tecnologia, novos modelos de negócios, novos modelos de gestão, e todas as ferramentas e tecnologias que nós temos disponíveis, nós precisamos trabalhar muito com o tema educação e inovação em saúde e saúde digital. Então, os profissionais precisam adquirir habilidades e competências para entregar cada vez melhor uma experiência para esse novo paciente, precisam trabalhar de uma forma multiprofissional na área da saúde e também com outros profissionais fora da área da saúde, precisam entender esses problemas, essas novas demandas do usuário, deste novo consumidor de saúde, da empresa que precisa se transformar para atender esse consumidor, e estar sempre atento em busca de novas soluções e compreendendo sempre esse mercado. E, para isso, ele precisa ter novas ferramentas, né? Conhecer um pouco de design thinking para entender problema e solução, e não começar a ir pela solução sem conhecer o usuário, metodologias ágeis, experiências centradas no usuário, inovação aberta, modelo de negócios, enfim, são ferramentas que são necessárias para esse novo aluno, para esse novo médico, para esse novo profissional da saúde. E o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar daqui para frente. Então, nós precisamos, de fato, preparar os líderes de agora como líderes digitais, né? Conectados aí com um novo aprendizado, que facilitem a colaboração, que facilitem a criatividade e o olhar do designer nas soluções, guiado por dados de uma forma eficiente, que seja visionário, que entenda toda essa complexidade. Então, além de ter o conhecimento técnico, o novo profissional da saúde precisa, sim, de uma visão de mercado, precisa conhecer, ela não precisa aplicar todas as tecnologias, mas precisa saber o que cada uma utiliza, por isso esse curso é muito importante, porque está abrindo esse leque de informações para todos, precisa ter, sim, skills de empreendedorismo, para gerar experiências, atuar de uma forma multiprofissional, e é isso que a gente precisa, entendendo que os futuros especialistas, os futuros profissionais podem ser especialistas em saúde, podem ser especialistas em tecnologia da informação, podem ser profissionais da saúde que entendam tecnologia da informação e podem ser profissionais de tecnologia da informação que entendam saúde. Então, nós temos aí novas profissões, telemédico, arquiteto de soluções digitais em medicina, especialistas em informática clínica, em robótica médica, em sistemas cognitivos, em realidade virtual, em internet das coisas, nanotecnologia, em genômica médica, CEO, CMO em organizações da saúde, são novas posições e os novos profissionais que se apresentam. Então, nesse novo cenário, a inovação não é mais uma soft skill e ela é uma necessidade para o profissional do mercado. E as faculdades estão ensinando tudo isso? Não, a gente já viu aqui que não estão ensinando. Então, o que eu, fechando aqui, infelizmente, para vocês, eu posso dizer o seguinte, que sim, a universidade é um ótimo lugar para empreender e inovar, existem muitas oportunidades dentro da pesquisa, dentro da produção de conhecimento, dentro desse universo, que vocês podem encontrar opções para seguir em frente e verificar novas áreas e novas possibilidades aí nas suas carreiras, tá bom? Agradeço a oportunidade.